E aí, turma? Nesta aula vamos fazer uma macro para filtrar entre datas e também por parte do texto, utilizando códigos VBA e o autofiltro do Excel, ou seja, o filtro é aplicado diretamente sobre a base de dados. Neste exemplo, informo a data inicial, pressiono Enter e automaticamente já fez o filtro. Data final, pressiono Enter e filtrou pelo intervalo. Nota fiscal que tenha 8. Fornecedor que tenha a letra G. Produto que tenha a letra V. Limpando os critérios, retorna para o filtro anterior. Se não tem critério, exibe toda a base de dados. Beleza? Entendido o funcionamento do filtro, então vamos para outra planilha fazer o código a partir do zero. Nesta planilha, pessoal, fiz apenas o layout das células onde eu vou colocar os critérios e alguns dados de exemplo. Primeiro passo: se você tiver uma coluna nota fiscal na sua base de dados e esta coluna vai ser uma coluna critério, você precisa converter esta coluna para texto. Vai ser bem simples. Seleciona todos os dados, menu Dados, Texto para colunas, Delimitado, Avançar, Tabulação, Avançar, Texto. Concluir. Convertido o número da nota fiscal para texto. Próximo passo: se você não tem a guia desenvolvedor ativa no Excel, seleciona qualquer uma das outras opções de menu, clica com o botão direito do mouse e vai em personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e OK. Seleciona a guia desenvolvedor Visual Basic. Se não aparecer esta janela do lado esquerdo, menu Exibir, Project Explorer. Se estiver minimizado, clica no mais. Eu vou fazer o filtro, pessoal, sobre a aba Dados da minha planilha. Duplo clique sobre o nome da aba. Nessa caixa de geral, seleciona Worksheet. Por padrão, caímos no evento Selection Change, mas nesta lista do lado direito, seleciona o evento Change. Podem apagar este Selection Change. E como a gente sempre faz, vamos colocar um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula, VB critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, filtro. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado. Na sequência, nós precisamos identificar se o usuário está trabalhando em alguma das células de critério. No meu exemplo, vai ser célula B2, B4, C2, D2 e E2. Se o usuário estiver trabalhando em alguma destas células, significa que ele quer fazer o filtro. Então, dim célula as string. As string é do tipo texto. E eu vou capturar
o endereço da célula por target.address. Ou seja, este comando vai me retornar qual célula o usuário está trabalhando. Então, if se célula for igual, abro e fecho aspas duplas, a B2, que é o meu primeiro critério, mas pessoal, precisa colocar cifrão antes da letra da coluna e antes do número da linha. Beleza? Então, primeira célula. OR, eu copio essa parte. Se for a célula B4, OR, que quer dizer ou. Se for a célula C2, espaço, underline, tecla shift, o tracinho, está ali o underline. Mais um OR, célula D2, OR, célula E2. Então, se o usuário está trabalhando em uma destas células, then, and if. E dentro deste if, nós vamos ter o código de filtro. Mas primeiro precisamos definir as variáveis. Então, dim linha as doble, que é do tipo número, vírgula, D1 para a data inicial, as doble, vírgula, D2, as doble também, que é do tipo número. Ok, mas se D1 e D2 são data, por que eu coloquei doble? Porque nós vamos transformar as datas em número. Se nós fazer considerando como data, não vai dar certo o filtro. E os meus próximos critérios são nota fiscal, fornecedor e produto. Todos do tipo texto. Então, de nota as string. Podem copiar esse as string, que nós ganhamos tempo. Vírgula, aí eu tenho fornecedor, também do tipo texto, vírgula, produto, produto, não produto, as string, e também a área da planilha onde eu vou aplicar o filtro. Todos do tipo texto. Beleza, definir as variáveis. Próximo passo é definir que estamos trabalhando com a planilha ativa. Então, it active sheet and with. Beleza. E dentro deste with, eu preciso verificar se na célula B2, se eu tenho uma data. Se eu tenho uma data válida, eu vou transformar essa data em número. Vai ser bem simples. If is date, ou seja, é data, abro parênteses, ponto range, abro parênteses, abro aspas duplas, minha data inicial está na célula B2, fecho aspas duplas, fecho parênteses, ponto value, e fecho o parênteses do date. Se for igual a true, then and if. Se for igual a true, é uma data válida que está digitado na célula B2. E aí, a minha variável D1 vai ser igual a vba.format, abre e fecha parênteses, e aí dentro do parênteses vai essa parte aqui, ó. Ponto range, B2, vírgula, abre e fecho aspas duplas, e o formato que eu quero. Para converter a data em número, coloco 0 dentro das aspas duplas. Muito simples. Eu coloquei, pessoal, ponto range, porque eu referenciei a planilha ativa. Senão eu precisaria colocar, por exemplo,
planilha1.range ou with planilha1. Esse planilha1 é o nome interno do VBA da aba dados da minha planilha. Para a data 2, vai ser bem simples. Copie esse if, Ctrl+C, Ctrl+V, célula B4. Se na célula B4 eu tenho uma data válida, a minha variável D2 recebe essa data transformada em número. Beleza, já verificamos duas condições, mas pode acontecer de o usuário informar apenas uma data. Então, if se D2, que é a data final, for igual a empty and D1 for diferente de empty, que é o menor maior, é diferente de vazio, then and if. Então, se eu tenho uma data inicial, mas não tenho uma data final, a minha variável D2 vai ser igual a D1. Considero este intervalo. Podem copiar esse if, mas se eu tenho uma data final e não tenho a data inicial, pode ser que o usuário digitou primeiro a data final. Aí eu considero D1 igual a D2 para fazer um filtro apenas por esta data. Beleza? Definimos os códigos de manipulação da data. Agora precisamos capturar os critérios. Meu primeiro critério é a nota. Podem copiar essa parte, ou eu vou digitar que aí não fica dúvida. Igual a ponto range, abro parênteses, abro aspas duplas, a nota, que é meu primeiro critério de texto, está na célula C2. C2, fecho aspas duplas, fecho parênteses, ponto value. Depois eu tenho fornecedor. Próximo critério. Agora eu posso copiar, vai ser bem simples. Fornecedor está na célula, é D2. Depois eu tenho o terceiro critério, que é o produto. Podem copiar essa parte, que vai ser digitado na célula E2. Ok, capturei todos os critérios. Agora precisamos saber quantas linhas tem com dados na planilha. Então, linha vai ser igual a worksheet function, é uma função, ponto count_a, para contar quantas células estão preenchidas em uma determinada coluna. Ponto range, abro parênteses, fecho parênteses, e dentro do parênteses do range, entre aspas duplas, vai a coluna que eu desejo fazer a contagem. Eu vou contar pela coluna B. Então, dentro do parênteses, B. Mais o número da linha do cabeçalho, que no meu exemplo é a linha 6. Vai pegar, pessoal, umas linhas a mais, mas eu prefiro linhas a mais do que linhas a menos. Próxima variável, a área, onde vai ser feito o filtro. A área vai ser igual, abro e fecho aspas duplas, eu começo a fazer o filtro a partir da célula B6 até a coluna G. Então, dentro das aspas duplas, B6, G. Mas precisamos travar esta área. Então, coloca o cifrão antes da letra e antes do número. No G também. Coloca antes do G. E agora nós precisamos fazer o seguinte.
a colocar também depois do G. E aí, a última linha da coluna G vai ser variável e-comercial e a nossa variável linha. O e-comercial, pessoal, tecla Shift número 7, está ali o e-comercial. Beleza, já temos todas as variáveis. Agora nós precisamos fazer o seguinte: limpar todo o filtro antes de aplicar um novo filtro. Então, ponto range, abre e fecha parênteses, ponto auto filter, field, dois pontos, igual a 1. Já vou explicar, pessoal, o que é este field. Peguem a variável área, então a área que eu desejo fazer o filtro, como isso aqui não colocou do formato correto, eu vou digitar field 1. Esse field 1, pessoal, é a primeira opção de filtro. Então a data vai ser 1, nota vai ser 2. Dá para fazer assim também, para não restar dúvida. É isso aqui, ó. Isso aqui é um field. Então eu tenho a data, field 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim vai, na sequência. Como eu vou trabalhar com os critérios data, nota, fornecedor e produto, eu preciso limpar o filtro até o field 4. Então agora podemos copiar esta linha de código. Ctrl V, muda o número, Ctrl V novamente, field 3 e field 4. Beleza, limpamos o filtro. Agora já podemos aplicar o filtro considerando os critérios que o usuário forneceu. Então, se eu tenho data inicial e final, que é o D1 e D2, eu posso aplicar o filtro por intervalo de data. Então, if se D1 for diferente de empty and D2 também for diferente de empty, then e end if. Se a data inicial e final for diferente de empty, eu tenho a primeira opção de filtro, que é o field 1. Então, o field 1, pessoal, no meu exemplo, é a data. Se vocês têm a data em outra coluna, vão considerar a numeração do field pela sequência. Se fosse aqui, no lugar do valor, seria field 6. Beleza. Field 1, vírgula, e aí critéria. Opa, deixa eu escrever isso aqui certo. Critéria. É critéria mesmo, pessoal, não é critério. Não vão confundir. Dois pontos igual. Abro aspas duplas. Como é data inicial, precisa ser maior, igual. E fecho aspas duplas. Espaço, coloca um underline e pressiona Enter para continuar a linha de código na linha abaixo. E comercial e D1, que é a minha data inicial, vírgula, operator. Operator, dois pontos, igual, xl end. Deixa eu colocar igual, precisa ser exibido. xl end. Não vamos confundir, pessoal, com x1, é xl. Vírgula, critéria, aqui em cima, pessoal, faltou 1. É critéria 1 e aqui embaixo é critéria 2. Segundo critério de filtro de data. Critéria 2, dois pontos, igual, cuida que tenha dois pontos, abre aspas duplas, menor igual,
ou seja, precisa ser menor ou igual, e comercial, e a data final eu tenho na variável D2. Então, este é o filtro por intervalo de data. Beleza. Próximo critério no meu exemplo é a nota, que vai estar no field 2. Field 1, field 2. Então, eu vou copiar essa linha para ganhar tempo. No entanto, eu vou aplicar o filtro somente se if nota, se o meu critério nota for diferente de empty. Se for diferente de empty, and if. Beleza? Então, se eu tenho uma nota, o meu field 2, que é o filtro por nota, vai ser o seguinte. Field 2, vírgula, precisa de uma vírgula, pessoal, e critéria 1. 2 pontos, igual, abro aspas duplas, asterisco, fecho aspas duplas. Mas por que esse asterisco? Porque eu estou filtrando por parte do texto, e ele é um caractere coringa. E comercial e a minha variável nota. Mais um e comercial e entre aspas duplas, mais um asterisco. Ou seja, o filtro vai ser feito considerando o critério em qualquer parte do texto. Podem copiar esse if e o próximo critério, no meu exemplo, é fornecedor. Então, se fornecedor for diferente de empty, troca o critério nota para fornecedor, mas o fornecedor ele é outro field. No meu exemplo, o field 3. Eu troco nesta parte. Podem copiar. Vou levar isso aqui mais para dentro. E o meu último critério de texto, é por produto. Então, se produto for diferente de empty, mas preciso mudar o field, produto é o field 4, então coloco field 4. Muito simples, pessoal. Esse código foi uma evolução do código que nós fizemos o filtro por parte do texto. No filtro por parte do texto, nós consideramos combinações de filtro, mas neste procedimento nós já consideramos se tem o critério de filtro, e limpando todo o filtro no início. Isso permitiu reduzir a quantidade de linhas de código. Beleza, pessoal? Feito o filtro. Hora de testar, ver se de fato está funcionando. Antes disso, nós precisamos salvar a planilha habilitada para macro. Arquivo, salvar como. Você vai escolher a pasta. Eu vou salvar na área de trabalho, que facilita a localização. E em tipo, pessoal, precisa ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Pronto, salvamos a planilha, não tem perigo de perder o nosso código. Primeiro critério, data inicial. Pressionei Enter e olha que show, pessoal, deu certinho. Data final, vou colocar um espaço maior. 30/12 de 2021. Vamos ver. Filtro certo. Nota fiscal que tenha 5. Certo também. Fornecedor que tenha LG. Certinho. Produto que tenha T. Funcionou de primeira, pessoal, o nosso filtro entre datas e também
por parte do texto. Como não aconteceu erro, podemos ativar o sistema de tratamento de erro. Salva a alteração e está feito o nosso filtro. Funciona, seja somente pelos critérios de texto ou considerando o intervalo de datas. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo vídeo.